Olá, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é João Ferreira, eu sou psicanalista clínico e esse aqui é o meu canal, onde a gente fala sobre psicanálise, saúde mental, filosofia, cultura e outros assuntos que nos interessam no século XXI. Vamos lá? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal e para a gente começar as nossas conversas por aqui, eu gostaria de trazer um tema que é a ansiedade. Eu escolhi esse tema justamente porque ele é um tema cada vez mais relevante, cada vez mais recorrente no debate público e também porque é cada vez mais raro encontrar pessoas que não sofrem ou que nunca sofreram com ansiedade. Então, para a gente começar o nosso papo aqui hoje, eu gostaria de trazer alguns dados para vocês que eu achei muito interessante. Cerca de 328 milhões de pessoas no mundo sofrem com ansiedade, e de todas essas pessoas, mais ou menos 56 milhões estão no Brasil. Isso representa cerca de 17% da amostra total. De todas essas pessoas, apenas 25% ou um quarto delas recebem um tratamento adequado para a ansiedade. E entre o público que mais é atingido pela ansiedade, a gente pode observar as mulheres e jovens de 18 a 24 anos. Um outro dado que me chamou a atenção também foi que em 2024 foram movimentados 11,5 bilhões de dólares pela ansiedade, no mercado da ansiedade. Isso envolve exames, consultas, tratamentos, medicamentos, psicoterapias e assim por diante. Então dá pra ver que a ansiedade é um assunto recorrente, um assunto relevante e a gente tem que falar sobre isso de uma forma séria. Foi por isso que eu trouxe esses dados e esses dados são retirados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Eu peguei eles numa matéria publicada pela revista Veja em janeiro de 2025. Se você quiser ler a matéria completa, eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo. E já que a ansiedade é uma coisa tão recorrente, tão impactante na nossa vida, eu trouxe aqui hoje 3 coisas que vão fazer com que você lide melhor com a ansiedade. E a primeira delas é que a ansiedade é um fenômeno coletivo. Exatamente. Se a gente quiser trabalhar ou prestar atenção ou estudar um fenômeno como a ansiedade, que é um fenômeno de saúde mental, a gente tem que considerar qual é o meio que as pessoas estão vivendo e como é que esse meio, essa sociedade funciona de uma forma geral. A mesma matéria que eu comentei no início do vídeo, falando sobre ansiedade, que foi publicada pela revista Veja, trouxe alguns dados interessantes sobre aspectos sociais que influenciam diretamente nos índices de ansiedade das pessoas que vivem nessas sociedades. Alguns desses aspectos são instabilidade econômica, polarização política, incerteza global, conflitos e guerras, insegurança pública e a vida digital. Eu vou trabalhar rapidamente cada um deles de uma forma um pouco mais detalhada. Quando a gente fala sobre instabilidade econômica, a gente está falando sobre um fator que evidencia riscos a coisas que são muito importantes para a gente, que são necessidades básicas de todo ser humano, como moradia, educação, alimentação, oportunidade de trabalho e assim por diante. Quando tudo isso aqui é colocado em risco, ou seja, quando a gente corre o risco de perder essas coisas da forma como a gente tem elas hoje, a gente vê os índices de saúde mental decaindo e os índices de ansiedade especificamente aumentando nas sociedades. Em relação à questão política, a mesma matéria traz um dado muito interessante. Segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2022, cerca de 46% dos entrevistados relataram que se distanciaram ou se afastaram definitivamente de parentes e amigos por conta de divergências políticas. E quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando essencialmente de relações humanas. Quando essas relações humanas são de alguma forma influenciadas pela política negativamente ou influenciadas por qualquer outra coisa negativamente, a gente está falando sobre um risco à saúde mental das pessoas, um risco a ansiedade aumentar. Se a gente olhar para a história, a gente consegue identificar vários aspectos, vários momentos em que crises políticas e econômicas influenciaram na saúde mental das pessoas. Como, por exemplo, a gente pode citar a grande crise econômica americana de 1929, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, as diversas ditaduras que ocorreram no mundo, inclusive no Brasil, e mais recentemente a pandemia de Covid-19. Com relação à vida digital, a gente também tem dados interessantes. Segundo Jonathan Haidt, que é o autor do livro A Geração Ansiosa, o declínio da saúde mental dos jovens se acentuou, ou melhor, se intensificou no início da década de 2010, justamente quando foram popularizados os smartphones e as redes sociais da forma como a gente conhece elas hoje. E não é à toa que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, segundo dados da OMS, que eu comentei no começo do vídeo, já que, segundo pesquisas, a gente passa pelo menos 5 horas por dia na frente das telas do celular. E a ansiedade não é só um fenômeno coletivo em questão econômica, em questão política, mas principalmente em questão cultural. Recentemente, alguns anos atrás, a gente teve o lançamento do filme Divertidamente 2, que conta com a ansiedade como um tema principal, um dos temas principais tratados no filme.
Para a gente ter uma ideia, esse filme foi a animação mais rentável da história, com uma arrecadação de cerca de 1,7 bilhão de dólares. Isso mostra pra gente que a ansiedade é um fenômeno que as pessoas identificam, as pessoas comentam e está no debate público e na cultura também. Um último aspecto em relação a esse primeiro ponto da ansiedade ser um fenômeno coletivo que eu queria trazer aqui pra gente é o fato que me chamou muita atenção de que a ansiedade também é um mercado. Pois é, como eu comentei no começo do vídeo, segundo os dados da OMS, um levantamento especificamente da Towards Healthcare, cerca de 11,5 bilhões de dólares foram movimentados no ano passado, no ano de 2024, pela ansiedade. Isso envolve exames, medicamentos, terapias, internações e assim por diante. E um outro dado muito interessante ainda sobre isso, que eu também gostaria de trazer, é que, segundo o Ministério da Saúde do Brasil, em 2025, é uma estimativa que eles fizeram, em 2025 a ansiedade vai custar aos cofres públicos cerca de 2,6 bilhões de reais. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui e que vai te ajudar a melhorar a sua relação com a ansiedade é o fato de que a ansiedade não é necessariamente algo ruim. A gente normalmente está acostumado a lidar com a ansiedade, a perceber a ansiedade como uma coisa totalmente negativa, que atrapalha a nossa vida, e não à toa, já que essa ideia vem justamente da origem da palavra ansiedade. A palavra ansiedade vem do verbo em latim que significa sufocar, oprimir, estrangular. Então, é comum, baseado nisso, que a gente entenda a ansiedade como uma coisa negativa. Só que, na verdade, a ansiedade é uma coisa que faz a gente levantar da cama, por exemplo, todos os dias, para buscar o que a gente quer, para ir correr atrás dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Então, isso faz com que a gente tenha que lidar com a ansiedade de uma forma diferente. Ao invés de a gente lidar com a ansiedade como um problema a ser resolvido, por que a gente não lida com ela como uma mensagem a ser decifrada? Pois é, a sua ansiedade, para você que está me ouvindo que sofre de ansiedade e com uma certa frequência ou com uma frequência menor, a sua ansiedade está tentando dizer algo para você, está tentando te comunicar alguma coisa. E muitas vezes essa comunicação é de uma fácil compreensão. A gente pode dizer nesses casos que a ansiedade é uma ansiedade leve. O problema está quando essa ansiedade te comunica algo de uma forma muito intensa. E essa intensidade gera uma certa dificuldade da gente entender a mensagem principal que essa ansiedade está tentando passar para a gente. Nesses casos, a gente vê crise de ansiedade onde a gente não consegue pensar sobre ela, mas simplesmente reagir de uma forma emocional, né? Uma reação meio instantânea em relação àquela crise. Nesses casos de crise de ansiedade, a gente pode dizer que o nosso lado emocional está se sobressaindo sobre o nosso lado racional. É por isso que nessas crises de ansiedade a gente não consegue muito pensar sobre o que está acontecendo e sobre as causas daquilo. A gente só consegue sentir aquela sensação estranha, aquela sensação de angústia e coisas desse tipo. Por isso que durante essas crises de ansiedade, quando esses episódios acontecem, a gente tem que lidar com essa emoção e não afastar ela da nossa mente. Isso nos leva ao terceiro ponto. Quando a gente está sentindo uma sensação negativa, um sentimento negativo, como os sintomas que a ansiedade provoca, a nossa primeira reação é justamente a tentar afastar aquilo de uma vez por todas, a qualquer custo. Só que isso não necessariamente resolve o problema. Isso só vai empurrar a sujeira para debaixo do tapete, digamos assim. E para trazer um exemplo, para ficar mais claro o que eu quero dizer, eu vou trazer um exemplo direto da China. Existe um tratado militar chinês de mais de 2.000 anos atrás, muito conhecido entre as pessoas que estudam negócios, administração de empresas e coisas assim, que é a Arte da Guerra. Esse é um livro milenar, escrito por um autor chamado Sun Tzu. Esse autor, nesse livro, ele dá algumas dicas sobre batalhas, sobre como se comportar durante uma guerra, e isso a gente pode trazer muito para a nossa forma de lidar com a saúde mental. Uma das lições que ele traz no livro é a lição de que a gente não tem que se afastar dos nossos inimigos, a gente tem que trazer o inimigo para perto para que a gente possa conhecer ele. Com a ansiedade funciona da mesma forma. A gente tem que trazer a ansiedade para perto, acolher esse sentimento, ao invés de tentar afastar ele, porque dessa forma a gente não vai conseguir conhecer ele. A gente só vai conhecer esse sentimento e as causas de toda essa crise quando a gente aceita esse sentimento, acolhe esse sentimento e traz ele para perto. O psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, inclusive, tem um livro muito bom sobre isso que chama Toda Ansiedade Merece um Abraço. Eu vou deixar o nome aqui na descrição do vídeo para que você possa conhecer mais e ler o livro se você tiver interesse. E quando a gente fala sobre acolher a nossa ansiedade, a gente está falando sobre acolher a nós mesmos. E para isso eu trouxe 3 dicasinhas para a gente poder acolher um pouco mais a nossa sensação, as nossas
crises de ansiedade e, consequentemente, acolher um pouco mais os nossos sentimentos. O primeiro passo para a gente acolher a nós mesmos é se sentir digno de sentir aquilo. Muitas vezes, como eu comentei, a gente tem que afastar, a gente tenta afastar esse sentimento da nossa mente e achando que a gente não deve sentir aquilo, que aquilo não deve ser uma sensação que a gente tenha na nossa cabeça. Mas a gente tem que entender que a gente tem motivos para sentir aquilo, que é justamente a comunicação que a ansiedade faz para a gente, que eu comentei anteriormente. Então, se sentir digno, sentir que a gente tem razão e motivo para se sentir daquela forma, é o primeiro passo para a gente acolher esse sentimento. O segundo passo é a gente justamente cuidar do nosso corpo. Existem diversas pesquisas que falam sobre o quão bem cuidar da saúde, fazer exercício físico ajuda no tratamento para a ansiedade. Então, cuidar do nosso corpo, ter uma rotina de cuidados e exercícios físicos com o nosso corpo ajuda muito a gente a lidar com a ansiedade e com a saúde mental de uma forma geral. E o terceiro passo é justamente a gente cuidar das nossas relações. Como eu comentei anteriormente, quando a gente estava falando sobre as questões políticas que influenciam nos índices de ansiedade, falar sobre saúde mental é falar sobre relacionamentos humanos, falar sobre relações entre pessoas. Então, quando a gente cuida das nossas relações, quando a gente está perto de pessoas que fazem a gente se sentir bem, isso é muito importante também para a gente acolher os nossos sentimentos e saber lidar melhor com eles. E antes da gente terminar o vídeo, eu quero te deixar um convite. Eu tenho um grupo terapêutico todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, onde a gente compartilha desafios emocionais, questões emocionais, onde as pessoas tiram dúvidas comigo sobre aspectos nesse âmbito que elas estão vivendo. E eu gostaria que você participasse também, caso for do seu interesse. Para você se inscrever, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E não se preocupa, não precisa pagar nada, é só entrar, chegar e aproveitar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te trazido informações importantes e clareado algumas dúvidas que você eventualmente possa ter sobre esse tema. E para qualquer dúvida mais que você tiver sobre esse tema ou sobre outros, deixa aqui nos comentários que eu vou responder em outros vídeos, tá bom? Até a próxima!